Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho de Tite do Cruzeiro. O que esperar taticamente do Tite? O que muda do time do Tite pro time do Leonardo Jardim? Eu não adentrei muito isso no vídeo de ontem, só trouxe por cima a informação, se eu gostava ou não. Agora eu vou abrir mais esse leque, falar mais taticamente, analisar as diferenças do jogo do Tite para o jogo do Leonardo Jardim. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais agora, porque surgiu essas informações, o Tite realmente fechou, o Cruzeiro foi anunciado e tal. E o que esperar do Tite? É mais ou menos isso que a gente vai trazer, beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos. Muito obrigado por todo o carinho, por todo mundo que tá chegando cada vez mais aí no nosso canal, dando essa moral, crescendo juntos, fazendo essa comunidade crescer, fazendo essa comunidade mais ativa, tendo muitas trocas. Muito obrigado. Ano que vem teremos novidades, é o que eu posso contar pra vocês no momento, beleza? Mas antes, se você puder se inscrever e me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, cara. Então, dá essa moral, se você puder, beleza? Pra gente adentrar aqui, porque é o seguinte, o Tite, muita gente conhece, todo mundo, na verdade, todo mundo conhece, na verdade, né? O Tite é um cara que, porra, gente, a gente tá falando de um cara que foi o melhor treinador brasileiro nos últimos 10 anos. Brasileiro. A gente fala do Tite há muito, 12 anos, desde o Corinthians lá. Cara, a gente fala do Tite há muito tempo, ele tá no mercado há muito tempo, ele é um cara de alto nível há muito tempo, um cara desejado por vários times há muito tempo. Então eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que é uma perda dolorida o Leonardo Jardim sair por tudo que foi pro Cruzeirense aí, né? Acho que vocês devem estar sentindo, porque, cara, ele fez um ótimo ano, ele recuperou o Cruzeiro pro patamar de briga nacional, ele recuperou o Cruzeiro para quase levar uma final, fez um ótimo brasileiro, recuperou muito a dignidade, o respeito do Cruzeiro, não consigo mesmo, mas para fora, com seu torcedor, com outros times, no mercado. Acho que o Pedrinho tem um papel muito importante nisso, mas eu acho que o Leonardo Jardim é muito importante nessa reestruturação. Trouxe o Joaquim Pinto, saiu o Dudu, saiu jogadores que eram necessários e importantes, e ele conseguiu fazer um ótimo trabalho, mas ele foi embora. E veio o Tite. E o Tite, ele traz um respaldo no nível do Jardim, até para mais no sentido de cenário brasileiro. Mas eu acho que no Cruzeiro, pelo que a moral que o Jardim tinha, ele traz um respeito parelho. E o cruzeirense, ele tem que aceitar que o Tite, ele é um bom nome. Você pode não gostar muitas vezes do estilo, acho que o brasileiro ele tem um pouco do rancor das últimas Copas, a galera joga um pouco de culpa nisso, porque faltou variação, faltou repertório, não faltou, e a gente entra nessa. Mas, gente, a gente tem que lembrar que o cenário é brasileiro, é Brasil, né? É Campeonato Brasileiro, é Libertadores. E, cara, é um cara vencedor. É um cara que conhece como poucos esse cenário. É um cara que viveu como poucos esse cenário. Ganhou títulos importantes. Ganhou o título com o Corinthians, que é um dos times que tem mais pressão no Brasil. Foi o último treinador do Flamengo. E aí, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de taticamente. O que influencia, o que muda do Leonardo Jardim pro Tite. Porque, assim, antes de tudo, o Cruzeiro ele não vai precisar fazer uma reformulação, uma reconstrução do elenco. O elenco está construído. O Cruzeiro vai precisar ajustar o elenco. Trazer uma, duas, três, eu diria que no máximo 4 peças. Para chegar e jogar uma, duas, no máximo. Sabe? Gastar dinheiro em uma, duas. O resto, você vai tentar achar uma oportunidade de mercado para cobrir o elenco, para melhorar esse elenco. Então, até umas 5 contratações aí, já que se tiver saídas, é óbvio que muda isso. Você perder titulares por venda, é óbvio que muda isso. Mas não é um time que vai ficar reformulando. Já tem um corpo técnico montado. Cássio é o goleiro. Tem 3 laterais direitos bons, tem 2 laterais esquerdos bons. Isso se nenhum dos dois sair, mas tem 2 laterais esquerdos bons. Tem 2 zagueiros titulares montados. Tem 2 zagueiros reservas já, que é o João Marcelo e o Jonathan Jesus. Mas o Jonathan Jesus foi embora. Aí você contrata um outro zagueiro de alto nível, e é um valor alto, né? Que é o Cruzeiro, que é 11 milhões de euros. Os 2 volantes, tem 2 volantes bons, tem 3 volantes muito bons, Lucas Romero, Lucas Silva e o Matheus Henrique. Tem o Christian, que é um cara que dá muita opção no seu meio de campo. Matheus Pereira, seu camisa 10. Caio Jorge, seu centroavante. Arroio e Sinisterra por um lado. Falta um agudo pelo lado direito, né? Precisa de um ponta a mais. Aí precisa de reservas. Reservas pro Caio Jorge. Reserva pro Matheus Pereira. Um reserva pro Romero. Eu acho que o Cruzeiro ele tem que entender esse cobertor curto, né?
E se puder subir um zagueiro, né? Pode subir o Bruno Alves, que já tem 5 zagueiros. Eu acho que o goleiro reserva já chegou, já tem um reserva pro... Já tem o Nézer Villarreal, que é o reserva pro Caio Jorge, né? Mais um reserva pro Matheus Pereira. Então não precisa de muitas peças. Se a gente for contar, o Cruzeiro precisa de... Porra, e eu tô falando do Matheus antes de entrar no Tite, que eu vou entrar agora. Mas, um ponta direita, um reserva pro Lucas Romero, então 2. Um reserva pro Matheus Pereira. Eu talvez contrataria um lateral esquerdo. Aí depende da oportunidade do mercado. Não, um zagueiro subiria do Bruno Alves. Já tem o Murilo da zaga no volante, tem os moleques da base. Eu acho que é mais isso, mais peça pro ataque. Meio e ataque. Acho que a defesa do Cruzeiro tá bem servido, se não sair ninguém. Então, a gente começa a entender. Eu vou até fazer depois o vídeo quem fica, quem sai do Cruzeiro, quem eu trocaria. Sobre isso, porque eu acho que o Wallace não tem que ficar, nem o Gabigol, né? Então a gente vai falar sobre isso. Mas a diferença. O Léo Jardim, a gente fala que joga no 4-2-3-1, mas é um 4-4-1-1 ou um 4-4-2. Como assim? A linha de 4 que a gente já sabe, os 4 do meio, Christian Romero, Lucas Silva, Arroio ou Sinisterra, Matheus Pereira e Caio Jorge, ou Matheus Pereira do lado Caio Jorge. Muitas das vezes, esse era o time do Jardim. O time do Jardim, ele tem algumas coisas diferentes e eu vou depois comparar com o que o Tite faz. O time do Jardim é um time que defende muito bem, tem uma defesa muito sólida. É um time que toma poucos gols e que defende muito bem. Seja lá atrás, seja na frente em alguns momentos, mas mais lá atrás. Ele geralmente dá mais campo, marca aquela pressão mais baixa, pressão média mais baixa. No meio de campo ali não necessariamente sobe sempre. Porém, o time do Jardim é um time meio camaleão, é um time adaptável. Se determinado jogo ele sobe muito, determinado jogo ele joga mais fechado. Ele sabe ser propositivo, mas ele sabe jogar em contra-ataque. Ele é um time que ele adapta muito ao contexto do jogo, o que é muito interessante. Só que a principal característica do Jardim, ela é muito diferente da principal característica do Tite. A principal característica do Jardim é transicionar. O Cruzeiro tem uma transição, 2, 3 toques, acerta e acelera. E não estou falando só de contra-ataque, estou falando de transição. Roubou a bola, acelera, tá na cara do gol. Roubou a bola no meio de campo, 2 toques, o Caio Jorge fazia gol. O Matheus Pereira lançava, o Wanderson em determinado momento corria. Então, 2, 3 toques, o Cruzeiro tava na cara do gol. A transição era muito, muito forte. Até ataque e defesa também, a expansão defensiva. Mas o Leonardo Jardim, ele trabalha muito essa transição. Ele consegue muito acelerar essa jogada. Esse é o principal ponto do Leonardo Jardim. Mas ele é adaptável. Ele tem uma adaptação. E não é um 4-2-3-1. Tem um movimento. O Matheus Pereira, em determinado momento, pisa na área, vira um atacante, determinado camisa 10, ele vem mais por dentro. O Tite é diferente. O que é o Tite? O Tite, ele é um jogo posicional. O que é o jogo posicional pra galera que não sabe? O centroavante joga da centroavante, o lateral no lateral, o ponta na ponta, o volante no volante. Não tem essa troca, o movimento. Óbvio que em determinado momento pode fazer o facão, pode inverter as pontas, mas o posicional, o jogador joga na sua posição, né? Basicamente, essa definição. É aquele cara que mantém a posição. E nesse jogo posicional do Tite, o que acontece? O time do Tite, ele gosta de propor. Ficou essa fama, é retranqueiro. Não. O time do Tite, ele gosta de propor. A seleção brasileira, ela propunha jogo. Ele gosta de ter a bola. É um ataque mais construído, mais apoiado. Um recebe a bola, sempre tem 2 aparecendo. Sai jogando, o time abre e aparece. O Cruzeiro também, só que o Cruzeiro tinha muita transição, acelerava. Não que o Tite não vai ter, mas o Tite, ele gosta de ter a bola. E é um time que gosta de pressionar alto. O Jardim, horas ele pressionava alto, horas mais baixo. O Tite, ele gosta de sufocar o adversário. Ele gosta de subir essa marcação. E quando sobe essa marcação, o time, para gerar dificuldade, roubar a bola e aí sim fazer o gol. Ele gosta muito disso. Ele é muito forte. E, igualmente, o Jardim tem uma defesa muito sólida. Tem uma defesa que toma poucos gols. Ontem ele trouxe os números do Flamengo dele, que foi o último trabalho. E nem foi muito bom. Assim, nem foi, ai, caralho, nossa, o Tite ganhou. Não foi tão bom. Mas é um trabalho que ele tem a característica e o perfil do Tite. A gente já sabe o que esperar. Então, o que eu acho? Que pro trazer o Tite foi muito importante, porque já tem jogadores que já trabalhou com ele. Vamos lá, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, o Matheus Henrique, se eu não me engano, ele já levou pra seleção. Ele já trabalhou com muito desses atletas. E ele é um cara respaldado no mercado. Então, o Gabigol, ele trabalhou, mas vai embora, né? Porque eles não se gostam. Mas tem muito jogador ali que já trabalhou e sabe como o Tite trabalha. Ele trabalha muito na base da meritocracia, ele fecha muito o elenco.
Ele muitas vezes é até pragmático com isso, porque ele fecha muito com os jogadores, ele acredita muito nos jogadores, na lealdade dos jogadores, a meritocracia do trabalho, sabe? O cara que trabalha muito, ele fecha muito com esse cara, ele tem muito isso. E ele é um cara que é um cara agregador, assim, os caras gostam muito dele. O Neymar, porra, elogia o Tite horas e horas, sempre, sempre. Então, é um cara muito leal aos jogadores, os jogadores têm uma fidelidade e isso trabalha muito nessa questão da meritocracia com o elenco. Mas, diferente do Jardim, eu não acho que ele vai ficar tão no 4-4-2. Eu acho que ele vai ficar mais no 4-2-3-1. Em determinados momentos da marcação vai virar o 4-1-4-1, que ele gosta muito, com o Romero. Aí essa linha de 4 aí pode ter o Matheus Pereira. Ou vai ser um 4-4-2 com o Matheus Pereira marcando. Enfim, vai ter algumas mudanças que a gente tem que entender taticamente. E eu acho que ele vai subir a marcação do Cruzeiro, que é um traço muito específico da característica dele. Foi em muitos dos trabalhos. Mas ele joga mais no jogo... quando eu falo apoiado, é quando você recebe a bola, você tem mais opções para sair jogando. Sempre aparece uma ou duas pessoas. É um jogo posicional. Então, a gente tem que falar que é um pouco diferente, sim, do Jardim. E, rapidinho. É um jogo diferente, sim, do Jardim, porque o Jardim é um jogo mais transicionado. O Jardim, eles respeitavam menos as suas zonas. O do Tite, eles respeitam mais. E o do Tite, ele é tipo, quando a gente fala desse posicional, tem essa parada do ele criar superioridade numérica em determinados momentos em cima. Pô, tem mais vantagem no lado direito, tem mais vantagem no lado esquerdo. Os pontas bem abertos, profundidade, né? Atacando sempre a última linha da defesa, é um time que gosta disso. E uma coisa que o Tite gosta por jogar nesse jogo posicional é ocupar muitos espaços entre linhas, entre o zagueiro e o volante, para gerar dúvida, para saltar, para se gerar essa dúvida de 2, 3 segundos, o Matheus Pereira consegue botar um cara na cara do gol. Então, eles não se amontoam muito no espaço da bola, eles respeitam muito a posição. Basicamente, protagonismo, né? Controle, organização, pressão alta. Essas são as características. O Jardim é mais uma defesa sólida, um time muito adaptável ao camaleão e muito transição. O time do Tite, ele é mais organizado, taticamente, mais rígido essa organização, dá pra ver. E muitas vezes ele pode até ser criticado por isso. Mas é um 4-2-3-1 que vira 4-3-3, que, enfim, esses conceitos táticos. Mais ou menos isso. Acho que ele vai funcionar por ter essa metodologia. É um cara que também tem um cérebro muito de manager, que gosta de cuidar de contratação, que gosta de cuidar dos jogadores que vem, quem fica, quem sai. Eu já falei, acho que o Mateuzinho vai crescer muito com... O Matheus Henrique vai crescer muito com o Tite. Acho que ele é a cara do Tite, um cara que... Ele gosta muito desse volante que chega, pisa na área, um cara que acelera o jogo. Acho que o Kaique vai dar muito bem. A linha defensiva do Cruzeiro, ela é muito boa, porque ela consegue correr para trás com velocidade, né? O Fabrício Bruno é um cara rápido, o Vidal é um cara rápido, o Kaique é um cara rápido, que, tipo, se tomar a bola nas costas, eles conseguem segurar depois, mesmo com essa pressão. Então é uma defesa que o Tite vai gostar, uma defesa rápida, e eu acho que tem características que fazem total sentido. E tem muitos jogadores que têm características que vão ajustar muito facilmente com o Tite, por isso que eu acho que ele é o nome ideal. Eu vi que teve uma rejeição de uma galera, acho natural muito pelo trabalho no Brasil, pelo trabalho no Flamengo, mas acho que do Flamengo ele claramente estava exausto, ele estava cansado mentalmente, ele não estava querendo aquilo mais, e agora, com esse tempo, mais de um ano parado, imagino que ele possa ter respirado, ele possa ter querer voltar com mais vontade, e claro, tem que ter com mais vontade, cabeça mais tranquila para trabalhar agora, não adianta voltar exausto e cansado, senão realmente é difícil fluir. Acho difícil não dar certo, é óbvio que pode ter questões de futebol que a gente não controla, a gente não controla lesões, a gente não controla eliminações, a gente não controla brigas de vestiário, ambiente, mas eu acho que o Tite, ele é um cara muito respaldado e é um nome que o Cruzeiro acerta em cheio para assumir o clube. Beleza? Acho que basicamente é isso. Deu para entender? Vocês entenderam os conceitos táticos aí de Tite? Posso até pegar a prancheta depois, se vocês quiserem, de Tite e Leonardo Jardim. Depois eu vou falar quem fica e quem sai para mim do Cruzeiro para 2026. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. É um pouquinho da definição aí das estratégias dos ambos os treinadores. Tamo junto. É nóis.